Olá, galerinha! Vamos para mais uma viagem na astronomia e hoje nós vamos para o planeta Vênus. Esse maravilhoso planeta que nós temos aí ao lado, girando de forma tão bonitinha. Claro que aqui ele está sem as nuvens, nós estamos vendo aí a superfície desse planeta que foi obtida por uma das sondas que a gente vai comentar já já. Vamos ver os detalhes desse planeta? Vamos lá? Bom, a primeira coisa que nós vamos falar são as características básicas e físicas do planeta Vênus. A primeira é a rotação, é o tempo que ele demora para dar uma volta em torno do próprio eixo, e você pode ver aí que está escrito menos 243 dias, ou seja, ele gira muito devagar. E o porquê do sinal negativo? É porque esse planeta é o único planeta que gira ao contrário do que todos os outros giram. Todos os outros planetas giram num certo sentido e o planeta Vênus gira justamente no sentido oposto. O porquê disso é um dos assuntos que nós vamos abordar hoje. A translação desse planeta é um pouco menor do que a rotação, ou seja, ele demora 224 dias terrestres para dar uma volta em torno do Sol e demora alguns dias a mais do que isso para dar uma volta em torno do próprio eixo. O diâmetro dele, 12.104 quilômetros, é bem parecido com o tamanho da Terra. O diâmetro da Terra é 12.700, alguma coisa assim. Esse daí é um pouquinho menor. A temperatura máxima na superfície, 482 graus Celsius. É muito quente esse planeta. A pressão atmosférica, 92 atmosferas. Então, na superfície desse planeta, a pressão lá é o equivalente aqui na Terra, nós estamos a 1.000 metros de profundidade aproximadamente. A gravidade na superfície é muito parecida com a da Terra, 8,9 metros por segundo ao quadrado, e não tem nenhuma lua. A composição atmosférica é bem diferente da Terra. 96,5% de dióxido de carbono, 3,5%, quase isso, de nitrogênio e os outros gases, menos do que 1%. Essa foto que você está vendo foi tirada em 1974 pela sonda americana Mariner, que orbitou esse planeta para tirar essas fotos aí da atmosfera, das nuvens desse planeta. Essa foto é bem interessante porque é isso que normalmente nós vemos do planeta Vênus quando usamos um telescópio ou quando usamos uma sonda que orbita externamente esse planeta. O que nós vemos é isto: muitas e muitas nuvens que jamais se desfazem. Essas nuvens tornam esse planeta um grande albedo. O que é isso? Reflete muita da luz que vem do Sol, ele reflete de volta para o espaço. Por isso que esse astro é muito brilhante, porque ele reflete muita luz. Aqui na Terra, nós costumamos vê-lo um pouco antes do pôr do Sol e continuamos vendo ele mesmo depois que amanhece. Né? Então ele consegue brilhar, o brilho dele é tão intenso que a gente consegue vê-lo mesmo durante algum tempo, até mesmo durante o dia. Aqui nós temos uma comparação dos tamanhos da Terra e de Vênus. Então, como eu falei, é um pouquinho menor, tamanho muito parecido, massa muito parecida, tem nuvens. Né? No século XIX, os astrônomos acreditavam que esse planeta era, pelas características de tamanho, massa e de muitas nuvens, então se achava que era um planeta como a Terra, com rios, com oceanos, com vida. Então se imaginava que pelo fato de ter tantas nuvens assim, é porque era um planeta extremamente úmido, né, com vida exuberante, e mandamos sondas. Essas sondas no máximo conseguiam orbitar. Os americanos mandaram sondas para Vênus. As primeiras sondas foram destruídas logo após a entrada na atmosfera. Isso é muito curioso. Os americanos jamais conseguiram pousar no planeta Vênus. Os russos fizeram um programa de pesquisa de Vênus chamado Programa Venera.
As primeiras sondas, eles também tiveram o mesmo problema dos americanos, em que as naves eram destruídas logo ao entrar na atmosfera, isso provavelmente por causa da pressão atmosférica. Então, mesmo aquelas naves que sobreviveram poucos segundos, já tinham sensores de pressão e os russos perceberam que a pressão era realmente muito alta. As naves seguintes eram preparadas para aguentar pressões maiores, e mesmo assim elas se destruíam mesmo antes de pousar no solo, até que finalmente conseguiram fazer naves que suportassem pressões altíssimas. E aí os russos conseguiram pousar na superfície de Vênus. Uma grande vitória dos russos, vitória essa que os americanos jamais alcançaram. Se você quiser ver Vênus, você vai ter que olhar da mesma maneira como olhamos para Mercúrio, tem que olhar na direção do Sol, porque Vênus está numa órbita mais próxima do Sol do que a Terra. Então ele está sempre girando em volta do Sol, mais perto dele do que a gente. Então, se você quiser vê-lo, tem que olhar para o Sol no final da tarde, quando o brilho do Sol começa a diminuir, Vênus já começa a ficar visível, mesmo antes do anoitecer. A mesma maneira, dá para você ver no amanhecer, mesmo depois que já amanheceu, ainda dá para vê-lo bem fortemente, né? É o ponto brilhante mais intenso do Sol, com exceção da Lua e do Sol, e é confundido com uma estrela. É chamada de estrela da tarde, ou estrela da manhã, estrela d'alva, estrela Vésper, mas na verdade é um planeta, é o planeta Vênus. Então, como podemos ver nessa imagem, o planeta Vênus tem uma órbita mais próxima do Sol do que a Terra, portanto, ele tem velocidade maior. Então, ele gira em volta do Sol muito mais rapidamente do que a Terra. A Terra demora 12 meses para dar uma volta em torno do Sol e o planeta Vênus demora 8 meses para fazer o mesmo movimento. Então, nós conseguimos vê-lo quando ele está alinhado com o Sol já se pôs e ainda conseguimos vê-lo. Ele reflete a luz do Sol e por isso o planeta Vênus também tem fases. O planeta Vênus ele tem uma atmosfera tão densa, tão densa, tão densa, que acaba funcionando como os nossos oceanos, a efeito de maré. E o movimento da Terra gira num certo sentido e o movimento de Vênus gira no sentido oposto muito lentamente. O movimento de Júpiter é muito mais rápido. E por que isso acontece? É porque a atmosfera de Júpiter é fortemente atraída pelo Sol, formando o efeito de maré. Como nós temos aqui na Terra, maré alta, maré baixa, lá Vênus também tem. E esse efeito de maré acaba freando o giro do planeta. Também temos uma expansão da atmosfera, porque ela fica mais aquecida, freando mais ainda. A soma dos efeitos pode provocar até mesmo uma leve inversão do movimento do planeta. E é por isso que o planeta Vênus gira no sentido oposto ao dos outros planetas, porque há uma sincronia entre o seu movimento de translação e de rotação. E quando esse planeta passa perto da Terra, ele sempre mostra a mesma face para nós. Há uma sincronicidade entre o movimento de Vênus e da Terra, e nós não sabemos ao certo se isso é por acaso. Como o planeta Vênus, ele está entre o Sol e a Terra em alguns momentos, e esses momentos demoram mais de 100 anos para acontecer novamente, o planeta Vênus passa na frente do Sol. É o trânsito de Vênus. Da mesma maneira acontece isso com Mercúrio. O trânsito a gente só consegue ver com 3 astros, né? Mercúrio, Vênus e a Lua. É que o trânsito da Lua nós chamamos de eclipse solar. Então nós temos aí Vênus passando na frente do disco solar, de maneira bem bacana também. Esses trânsitos são usados para calcular a velocidade do planeta,
tamanho do planeta, características do planeta que são possíveis medir nesses momentos. Bom, como eu já disse, somente a Rússia conseguiu pousar na superfície de Vênus e conseguiu ver além dessas nuvens que nós vemos aí nessa foto tirada pela Marinha. Os equipamentos construídos pela Rússia são equipamentos realmente robustos. São verdadeiros sondas submarino para aguentar essa tão elevada pressão. E o sistema de frenagem desses equipamentos usaram grandes paraquedas e na fase final esse chapéuzão aí que está visível nessa sonda mais próxima da gente, que foi a Venera 9, foi a última Venera a ser lançada, que de tão denso que é essa atmosfera, a fase final de frenagem não precisava nem de paraquedas. Da mesma maneira como o submarino vai descendo lentamente até o final, até o chão do oceano, essa sonda também foi descendo lentamente por essa atmosfera tão densa até pousar no solo. O difícil é você, nesse sistema de proteção para altas pressões, você abrir algum tipo de janela, de escotilha, para os sensores. Sensor de pressão, de gravidade, de temperatura. Todos os dados que eu dei no início desse nosso vídeo saíram dessas sondas russas e os valores são aqueles que a gente tem até hoje. E aqui nós temos uma foto tirada de outro planeta. É a primeira foto que foi tirada fora da Terra, de um outro planeta sem ser a Terra. É a superfície de Vênus, aí dá para ver alguns detalhes, dá para ver o pé da nave, alguns detalhes, algumas rochas. É extremamente rochoso esse planeta. Dá para ver também que o céu não é azul, ele é alaranjado por causa dos gases que nós temos aí nessa atmosfera, que é dióxido de carbono. Aqui na Terra o céu é azul por causa do nitrogênio, lá em Vênus é por causa do dióxido de carbono. E nós conseguimos ver também, se a gente pegar a outra foto, aí está, um pedaço da nave se quebrou, está visível ali embaixo, dá para ver algumas montanhas ao longe, temperatura aí acima de 400 graus Celsius, pressão acima de 90 atmosferas, então é realmente um local inabitável, né? A coisa interessante é que na atmosfera, conforme vai subindo em altitude, a temperatura vai abaixando. Tem uma certa faixa da atmosfera em que a temperatura é em torno de 15 graus Celsius. Ali seria uma temperatura razoável para se sobreviver, né, de forma um pouco mais próxima da Terra. Então, se a gente mandar sondas para lá, ou seres humanos, eles vão ter que ficar limitados a uma camada da atmosfera. Mais recentemente, a NASA mandou a sonda Magalhães. E a missão da Magalhães não era pousar em Vênus, mas sim orbitar Vênus e usando ondas de rádio, as ondas de rádio atravessam as nuvens, conseguem chegar até a superfície do planeta e voltar. Então fazer como a gente faz aqui na Terra, mapeamento de superfície por onda de rádio, e assim a superfície de Vênus foi mapeada por essa sonda e assim nós conseguimos ter uma noção do que tem embaixo dessas nuvens todas. Com todo esse mapeamento, softwares foram utilizados para montar toda a imagem da superfície de Vênus e assim nós temos imagens belíssimas, inclusive uma representação tridimensional da superfície de Vênus para a gente entender como é essa superfície. E nós vemos as regiões mais claras são as regiões mais altas e as regiões mais escuras são as regiões mais baixas. Então nessa foto a gente consegue perceber claramente que há uma região próxima à linha do Equador de Vênus, que é mais alta. Isso daí seria um continente de Vênus. Em volta, tanto em cima quanto embaixo, há regiões muito baixas, seriam os locais dos oceanos de Vênus. Há também uma outra região alta que fica mais próxima ao Polo Norte, que não está visível nessa imagem. Nessa imagem também, para nós termos uma noção de altitude, as regiões mais claras são as regiões mais altas, as regiões mais tendendo para o azul escuro, as regiões mais baixas. Ali no canto
esquerdo superior dá para ver o outro continente que tem, né? Então há 2 continentes em Vênus e o resto uma grande planície. E com esse mapeamento de altitude por radar foi possível fazer uma imagem tridimensional dos grandes montes. Não são montes tão altos quanto os aqui da Terra, né? A altitude deles é em torno de 11 quilômetros. Dá para ver umas regiões mais claras. Isso daí, essa filmagem permite que nós vejamos rios de lava e também algumas crateras de impacto. Há muitos vulcões nesse planeta, milhares de vulcões. A maior parte deles está inativo, porém alguns vulcões estão ativos. Como eu falei, rios de lava. Também interessante você saber que há pouquíssimas crateras de impacto de pequeno porte. Isso porque os asteroides, os meteoros, quando entram na atmosfera, acabam sendo destruídos por essa atmosfera fortíssima. Mas há vários impactos agrupados maiores. Então, aqui a gente imagina que um meteoro de grande porte consegue penetrar, porém ele se espatifa em várias partes, ainda grandes, que conseguem chegar à superfície, por isso que os impactos de grande porte acabam ficando agrupados. É bem diferente do que os físicos e cientistas do século XIX imaginavam, né? Imaginavam um planeta caudaloso, úmido, com oceanos, e o que a gente tem é justamente o oposto. É um planeta completamente seco, né? Em que não há água por causa da pressão e da temperatura. Agora, uma coisa muito importante, que essa é a grande razão pela qual a gente tem que continuar estudando Vênus. Vênus é tido por os cientistas como um planeta pós-biótico. O que é isso? Se houve vida no passado, agora não há mais. Mas pode ter havido vida no passado porque há indícios, né, da formação do sistema solar, como tem água na Terra, deve ter havido água em Vênus. Porém, o planeta esquentou tanto, que toda a água do planeta evaporou e se perdeu para o espaço. Agora, por que esse planeta esquentou tanto? Ele chega a ser mais quente do que o planeta Mercúrio, que está mais perto do Sol. Então ele não é só mais quente pela proximidade dele com o Sol, tem alguma coisa a mais. E o que tem é justamente uma coisa que nós conhecemos bem aqui na Terra, que é o efeito estufa. O efeito estufa, para quem não sabe, é aquela história da luz solar chegar na superfície, ser transformada em calor, só que o calor não consegue voltar para o espaço. Então, luz solar chega, se transforma o calor e esse calor se acumula aqui na atmosfera do planeta. Isso acontece na Terra, por isso que a Terra é um pouquinho mais quente do que seria graças à distância do Sol. Isso não é ruim, isso é bom. O problema na Terra é o aquecimento global, que pode fazer essa temperatura aumentar muito. E o planeta Vênus sofreu um fortíssimo aquecimento global, a tal ponto de toda a água presente nesse planeta ter desaparecido. Então a gente tem que entender esse processo que aconteceu com o planeta Vênus, porque uma coisa parecida pode ocorrer aqui com a Terra e a gente tem que entender para tentar evitar. E para encerrar, como seria o envio de astronautas para Vênus? Como eu falei, na superfície isso é completamente inviável, graças à altíssima temperatura e à altíssima pressão. Porém, em altas camadas da atmosfera, a temperatura vai diminuindo até um ponto em que é mais parecida aqui com a Terra. Então, a gente ficando numa camada mais superior, ficaria ainda possível. A NASA tem um projeto de mandar seres humanos para Vênus em balões. Então o balão ele se estabilizaria naquela altitude onde a temperatura é mais agradável e dali ele conseguiria obter todos os ingredientes ou aquilo que seria necessário para a permanência de um grupo naquele local. Então esse balão aproximaria através de um foguete, frearia com paraquedas e depois se inflaria
e se estabilizaria numa altitude desejada ali. Em Vênus, a luz do Sol é mais intensa do que na Terra, então energia solar seria uma alternativa muito viável em Vênus, e isso poderia fornecer energia para os equipamentos que produziriam oxigênio, água e alimentos, para poder produzir tudo isso daí para dar uma sustentabilidade para uma pequena tripulação. Um projeto muito audaz, mas a NASA já está pensando nisso. É isso aí, galera. Hoje o planeta que nós visitamos foi o planeta Vênus. Não perca o próximo vídeo semana que vem com outra aula de astronomia. Até mais, galera. Tchau, tchau.